Tá bom. Quanto tempo você quer que eu responda a cada um? Olha, a gente você fica à vontade, 3 minutos mais ou menos. Olha, então a questão é a seguinte, tecnologia versus conteúdo. Né? Tem um avanço tecnológico e a gente percebe que esse avanço não está na mesma proporção dos conteúdos. A programação de rádio e televisão, a gente percebe que existe assim, uma mesmice, parece muito, uma pauta parece copiar a outra, tanto no rádio como na televisão. Eu queria saber como é que você vê essa questão, que a gente vai ter um avanço tecnológico e podemos contar também, daqui a um período, com um avanço em conteúdos também em rádio e televisão. Bom, eu acho muito mais fácil as emissoras avançarem tecnologicamente do que no seu conteúdo. Por quê? Porque tecnologia está ficando cada vez mais barato, cada vez mais vulgar e você tem à sua disposição no mercado. Agora, conteúdo não. Conteúdo é uma coisa nobre. Conteúdo é a elaboração do espírito humano, da razão de ser do ser humano, de uma caminhada que os seres humanos começaram no passado e que continuam hoje. Então, vai avançar muito mais tecnicamente e o conteúdo não vai seguir os mesmos passos, infelizmente. Bom, no caso do rádio, como é que você vê essa questão aí do conteúdo? Você percebe realmente essa questão está muito parecida, os quadros parecidos? Nós temos as principais emissoras fazendo jornalismo e algumas seriam 4 emissoras fazendo uma programação mais popular, dirigida ao povo, né? Assim, todas são muito populares, mas enfim, tem aquela programação que toca música, tem fofoca, etc. Você tem uma programação voltada para o jornalismo, que é o caso da CBN, por exemplo, né? Você percebe se parecem muito essas emissoras, você percebe como tem de diferente entre elas, porque às vezes assim, a gente divide 4 emissoras, Eldorado, Jovem Pan, CBN e Bandeirantes. Tem Globo, América, Capital e Record, né? Você você diferencia essas emissoras ou você deixa as 4 jornalistas no mesmo patamar e as 5 populares de mesmo lugar de audiência em outros? Você separa essa programação ou são todas estão parecidas? Como você vê essas emissoras? Bom, me parece o seguinte, a procura de você ter, por exemplo, no DAIO, ou emissoras jornalísticas, ou emissoras populares, né, olhando mais para o perfil do AM, se você voltar no FM, você tem uma diversidade muito maior do que apenas essas duas, mas eu queria dizer que isso é em função do mercado. Né? O fato, por exemplo, de haver um mercado de consumo de notícias em São Paulo é que faz com que tenha 5 emissoras jornalísticas, porque eu acrescentaria também as 4 AM, mais a Band News, que também está nesse mesmo setor. Você tem 5 emissoras jornalísticas. São poucas cidades do mundo que têm 5 emissoras jornalísticas sobrevivendo numa mesma cidade. Então, de um lado, isso eu acho que é uma coisa rica, né? E do outro lado também é sinal que o mercado absorve isso, senão você não teria. Do outro, você tem as chamadas emissoras populares, onde eu estou vendo um definhamento cada vez maior. Eu não consigo dizer de 4 emissoras populares de grande audiência. Eu conheço, na verdade, uma só, que é a Rádio Globo. Todas as demais, Capital, Record, América, caíram numa decadência extraordinária. E por quê? Porque esse mercado é um mercado muito mais difícil, que é um mercado que está ocupado na Rádio Globo. Então, se você perceber, no mercado popular você tem preço, mas você não tem valor. No mercado da jornalística você tem preço e tem valor. Por isso é que você tem 5 que andam bem das pernas. Agora, se a programação se parece um pouco mais, um pouco menos, é possível que realmente se pareça. Claro, porque são jornalistas, tem que ter alguma coisa parecida. Mas ainda assim, eu creio que a escolha está na mão ou no ouvido do ouvinte. É ele que deve olhar nessas 5 se há algum diferencial competitivo entre elas. E escolher, obviamente, aquela que procura isenção, aquela que procura os limites éticos, aquela que procura não difundir notícias falsas, aquela que não vai entrar, por exemplo, numa onda para parar a cidade. Então eu acho que a partir daí, quem determina é a pessoa, utilizando o seu senso crítico. Mas eu fico contente em saber que numa cidade como São Paulo tem 5 emissoras jornalistas. Para mim não é demais, não. Há algum tempo atrás, década de 70, mesmo período de 80, você ligava a rádio de emissoras populares, você ouvia na programação musical, Chico Buarque, Elis Regina, Maria Bethânia, e as letras eram mais elaboradas. Houve um avanço tecnológico, e mais ou menos o que você acabou de dizer, houve um avanço tecnológico, mas a qualidade, infelizmente, das músicas, das letras elaboradas, né? Tem uma criatividade na questão da criação de músicas no rádio hoje, e também, voltando a falar de conteúdo, na questão das pautas. A gente tem um serviço muito interessante, um acesso maior à informação, para buscar pautas, abrir internet, e aqui a gente percebe que todo mundo vai para o mesmo caminho,
Antigamente o garoto ia para a biblioteca Maria de Andrade, lia o livro, resumia e entregava ao professor. Ele abre a internet, recorta e cola. Então a tecnologia deveria estar a nosso favor, a favor do estudo, da informação, ampliar, né, toda essa questão, e o que a gente percebe é que a coisa está caindo cada vez mais. Então vou insistir mais um pouquinho nessa questão do avanço tecnológico, da baixa do conteúdo, e assim, parece que a juventude, pelo menos as pessoas estão chegando agora, eles acham tudo muito fácil e desconhecem coisas fundamentais. Então eles acham que a pessoa canta uma música é aquela música nova, é a música antiga, é regravação, ele não vai buscar essa informação. Não só nisso, em várias outras áreas, né, do conhecimento. Estou pensando dessa disparidade ainda. Como você está analisando essa situação hoje, a gente tem todos esses recursos e quem está chegando agora abre, recorta, cola e está satisfeito. E a gente vai acatando, né? Não tem como fazer. Você vai brigar com uma geração toda, fica muito difícil. Você tem que ter analisado essa questão. Bom, inicialmente eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer que o melhor dos mundos seria se você tratasse a comunicação como sendo uma moeda que tem duas faces. De um lado você tem o conteúdo, do outro lado você tem o desenvolvimento técnico. Então você precisa de uma face da moeda e precisa da outra face para juntar as duas e formar uma moeda só, né? Então, se não tem tecnologia, você não difunde a ideia. Se não tem conteúdo, não adianta tecnologia porque você não tem o que falar. Então, o ideal seria que a comunicação, como disse, fosse uma ideia de duas caras, a técnica de um lado, a tecnologia de um lado e o conteúdo do outro lado, que eles pudessem ser uma coisa só, elas fossem fundidas. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acho que a tecnologia se contraponha ao conteúdo, absolutamente. Porque se hoje um jovem pode entrar na internet, copiar e cortar para poder entregar um trabalho na escola ou fazer uma pesquisa, no passado ele ia na biblioteca. Se ele ia na biblioteca, tirava um xerox de uma página do livro e entregava ao professor, né? E provavelmente isso foi voltando. Então a questão fundamental é o seguinte, a questão é, a tecnologia não é uma barreira para o conhecimento. A tecnologia, pelo contrário, ela é um lançador do conhecimento. Eu, por exemplo, quando fui fazer trabalho de mestrado, para poder entrar nos documentos da história de Portugal, eu tive que ir para Portugal. Eu tive que viajar para Portugal. Hoje eu posso entrar na internet no arquivo da Torre do Tombo e ver todos os documentos da história do Brasil que eu quiser. Quando eu fui fazer uma pesquisa no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, eu tive que viajar para Washington, fui morar lá. Hoje eu posso entrar aqui no meu computador e fazer uma grande pesquisa, não faço mais, mas suponha que eu fosse fazer, eu faria no meu computador. Outro dia eu passei em Sevilha, no Arquivo Geral das Índias, uma coisa que eu lia muito nos livros na época que eu dava aula de história. Eu passei pela porta e nem quis entrar lá, só olhei o prédio. Por quê? Porque todos os documentos do arquivo estão na internet. Então a tecnologia não se contrapõe necessariamente ao conteúdo. Eu sei que, na verdade, informação não quer dizer conhecimento, né? Mas se eu tenho mais informações à minha disposição, a minha possibilidade de transformar isso em conhecimento é muito maior, de exercer meu espírito crítico é muito maior. Então não me parece, eu não compartilho da ideia de que a informação seja um obstáculo para o conteúdo e um obstáculo para o conhecimento. Na minha opinião, eu acho que você pode agir hoje como você agia no passado, quando a tecnologia era menor. Se você quisesse cortar e colar, você podia cortar e colar no passado, como você faz agora. Muito bem, rádio digital agora. Entrando na questão da rádio digital, você pode ter contato com a rádio digital e como ouvinte tem o seu aparelho de digital, um preço acessível, que ele possa realmente comprar e ouvir essa programação. Bom, sobre o rádio digital tem duas coisas. Primeiro eu queria mostrar para vocês o que é um rádio digital. Depois, o nosso cameraman vai mostrar um rádio digital que tem ali em cima. Eu tenho um rádio digital no meu carro. O que é que isso mudou? Nada. Absolutamente nada. Está no meu carro. Qual é a diferença de som? Nenhuma. Nada. Nós não somos a única. Nós temos, a Bandeirantes tem, Band FM tem. Rádio digital, mudou nada. Absolutamente nada. Na minha opinião, o Brasil não vai ter rádio digital. O que você vai ver daqui a pouco é porque isso está em experiência aqui. Não vai ter rádio digital no Brasil, não vai dar tempo de ter rádio digital. Por que motivo eu tenho essa convicção? Primeiro, rádio digital no Brasil só depois que tiver TV digital. TV digital aqui vai levar 10 anos para se implantar. Vai precisar de $1 bilhão para trocar tudo aí, todos os aparelhos de televisão. Muito bem, a internet está avançando com uma velocidade tão grande, uma tecnologia tão rápida, que na minha opinião o rádio vai sim se propagar pela internet, cada vez mais pela internet. Não vai dar tempo de ter tecnologia de rádio digital no Brasil. Primeiro, por causa da concorrência da TV, segundo, por causa da internet, e terceiro, porque essa tecnologia é muito cara e você não vai comprar vai convencer a pessoa a jogar o rádio dela fora para comprar um rádio digital, né? Mesmo porque ele tem um delay.
Ele tem um delay de 8 segundos. Eu estou ouvindo o meu rádio, quando ele passa de digital para analógico, automaticamente, como vai acontecer na televisão, há um delay de 8 segundos. Ele repete a frase em 8 segundos. É uma coisa horrorosa. Então, para mim, essa tecnologia é uma tecnologia que já foi suplantada por novas tecnologias e essa nova tecnologia está associada ao computador e à internet. O computador, né, que está a um passo de estar no painel de qualquer carro do mundo. Em outros países, Japão ou Estados Unidos, outros países que você conhece, alguma experiência feliz com rádio digital? Sim, há um caso nos Estados Unidos, por exemplo, de rádio digital que pega no país inteiro, a mesma emissora de rádio. Só que ela é um digital que vem via satélite e só que você tem que pagar $9,99 mensal para poder ter acesso àquela emissora que vem de satélite. Eu pergunto, com as rádios ou com o mercado de rádio completamente deteriorado, como tem agora, você acha que uma pessoa vai pagar R$24 ou R$20 para ser assinatura de uma rádio digital? Por que eu vou pagar por uma coisa que eu tenho de graça?